No Divã do Gicovati. Está no ar, no Divã do Gicovati, com a participação direta dos ouvintes por telefone ou por e-mail. Ao longo desta hora, problemas todos relacionados com a vida afetiva, com a vida profissional, problemas íntimos de todo tipo. Todos os domingos eu gosto de começar falando de algum tema muito relevante e importante, mas talvez nenhum deles, ou poucos problemas, ou poucos temas sejam tão importantes quanto este que eu vou falar hoje, que é o medo da felicidade. Quando, em mais ou menos 1980, ou seja, quase 30 anos atrás, eu comecei a falar sobre o assunto, as pessoas ficavam muito espantadas, porque todo mundo dizia assim, imagina que eu tenho medo da felicidade. Felicidade é uma maravilha, é o que eu mais quero, eu queria mesmo ser feliz e muito, e muito, e muito. Na verdade, não é bem assim. As pessoas têm vários sinais de que elas lidam mal com a felicidade. O primeiro deles são todos os pensamentos e todos os rituais supersticiosos que fazem parte da nossa cultura, presentes em praticamente todos os lugares do mundo. As pessoas, quando estão muito felizes, batem na madeira, fazem figa, têm rituais de proteção de todo o tipo, usam amuletos. As pessoas usam expressões do tipo, estou morrendo de felicidade. Morrendo de felicidade, quer dizer que felicidade mata mesmo, não é? As pessoas falam assim, é bom demais, está bom demais, quer dizer, tem demais para bom. Quando no futebol se fala sobre muitos bons resultados, as pessoas dizem assim, se melhorar, estraga. Enfim, uma série de expressões que não teriam sentido se a felicidade não provocasse realmente um medo terrível de que vai alguma tragédia maior vir em cima de nós cada vez que a gente está muito bem. É como se a felicidade fosse realmente um fator de atração de tragédia. De onde vem isso? Por que a gente tem esta sensação de que a felicidade mata? A felicidade é uma coisa tão perigosa. Parece que se existe alguma hipótese, aqui eu tenho pensado e eu tenho refletido, tem a ver com a nossa primeira experiência, que é a experiência do nascimento. A gente estava num útero e lá se formou o cérebro da gente, né? E este cérebro encontra ali harmonia, paz, serenidade, tudo de bom. Primeiro registro. Segundo registro, bum! A ruptura dramática desta harmonia através do nascimento. É como se fosse o nosso Big Bang. Rompeu-se tudo e começam as dores e os desconfortos próprios da vida da pessoa que está, da criancinha principalmente, desamparada e totalmente dependente de terceiros. Parece que em qualquer momento da vida, isso aqui se transforma numa espécie de condicionamento, um reflexo condicionado, e em qualquer momento da vida, sempre que as coisas começam a ficar muito bem, muito redondinhas, muito serenas, muito em paz, a gente tem imediatamente medo de que alguma outra tragédia vai nos alcançar e vai estragar toda a felicidade que a gente tem, agora provocando coisas do tipo a morte, né? Ou alguma morte ou tragédia ligada a pessoa muito importante para a gente. É importante dizer o seguinte, o medo da felicidade existe, mas a verdade é que a felicidade não mata. E a gente tem que enfrentar todo medo que seja irracional, todo medo que seja ilógico. O medo da felicidade é um medo como se fosse uma fobia. De maneira que toda vez que a gente está diante de uma conquista, de um avanço, ou uma conquista sentimental, um avanço profissional, ou um avanço intelectual, a gente sente medo mesmo, se sente ameaçado e tem que enfrentar este medo. Tem que se acautelar, tem que ser prudente, não pode subestimar estas dificuldades, mas tem que enfrentar, porque a felicidade realmente não mata. E a gente consegue avançar, não sei se curar completamente esse medo, porque é muito difícil que isso aconteça, mas a gente consegue avançar, e avançando a gente consegue ir conquistando espaços e territórios cada vez maiores. Muito bem. Vamos agora para o nosso primeiro ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Lourdes. Lourdes, por favor, de onde você é e qual é o problema? Eu sou de São Paulo. Sim. Então, o problema é que eu trabalhei 9 anos em uma empresa e era uma work lover e tornei-me uma workaholic. Nos últimos 2 anos, comecei a sofrer assédio moral, de uma maneira que eu não podia provar. Abandonei tudo de uma hora para outra. O Lourdes, me explica um pouquinho melhor. Assédio moral em que sentido? A minha inteligência começou a ser subestimada. Eu ouvia desaforos. Normalmente, meu excesso eu fazia por telefone quando eu estava sozinha.
E muitas vezes ele usava palavras de baixo calão. Quem sempre fazia isso? subestimando a minha inteligência, meu ex-chefe. Sim. E Isso por inveja? Oi? Por inveja ele fazia isso? Ele era o próprio dono da empresa, não havia motivo para ele sentir inveja de mim, né? Ele era assim, extremamente grosseiro. Eu virei o foco principal. Eu Sei. sinto isso hoje, né? Sim. E daí eu voltei a ter anorexia nervosa, um problema de juventude que eu pensei que eu já havia superado. Quantos anos você tem, Lourdes? 44. Sim. Tive problema de depressão e passei a depender de psicotrópicos. Por vezes eu tomava 50 miligramas de psicotrópicos para poder trabalhar. E qual psicotrópico? Normalmente benzodiazepínicos, né? Tomava bromazepam e frontal. 50 miligramas desses remédios? Para aguentar trabalhar e aguentar olhar para a cara dele, que eu não suportava mais. Ele queria que você saísse da empresa? Oi? Ele queria que você saísse da empresa? Eu creio que sim. E por que ele não lhe mandou embora, simplesmente, se ele era o dono da seria empresa? muito mais fácil. Mas quando eu percebi que ele não teve coragem, eu simplesmente abandonei tudo. Eu larguei da noite para o dia, né? Quanto tempo faz? Já há 3 meses. Sim. Assim, hoje eu estou me recuperando com a ajuda da minha família, do meu marido, dos meus amigos, na parte do estudo alimentar, que eu tive anorexia, não tenho bulimia, né? Mas o que eu gostaria de ser feito algo na época, como revidar as agressões, ou mesmo agredir fisicamente o meu agressor, no caso o meu ex-chefe. Agora, como eu posso lidar com esses sentimentos tão paradoxais? Eu estou assim meio desorientada, eu sinto que a minha inteligência foi subestimada e me sinto meio incapaz de encarar o mercado de trabalho novamente. É como se tudo que eu fiz não tivesse valido a pena. Quanto tempo você trabalhou lá? 9 anos. Então, evidentemente, tudo isso significa que há mais do que óbvios sinais de que você tem competência profissional. Qual era o cargo que você ocupava lá? Assistente administrativo. Então, e certamente você pode, com facilidade, encontrar outras oportunidades de trabalho. Mesmo depois de 9 anos, você tem aí um currículo respeitável. O curioso é que você tenha aguentado todo este tempo, porque você não tomou providência. Ele mudou de comportamento? Esse chefe foi sempre meio assim? Ele mudou de comportamento. No princípio, que eu considerava como uma pessoa sem educação, eu costumava dizer assim, entre aspas, sem pedigree, né? De repente eu percebi que ele se tornou... Eu me tornei o foco das agressões. Sim. É como se eu ameaçasse de alguma maneira, porque eu ocupava um cargo de confiança, mas eu nunca pensei em utilizar nada daquilo contra ele, tanto que eu não fui à justiça. Sim. Na realidade, eu penso o seguinte, que você talvez devesse ter tomado uma providência mais precocemente, quer dizer, um pouco mais rapidamente ter se apercebido de que não se tratava apenas de uma pessoa com falta de educação. Falta de educação no trabalho, pessoa que agride e que desconsidera e trata com descaso funcionários, é sempre uma pessoa que está tendo comportamentos totalmente indevidos e inadequados. E não tem por que tolerar. Além disso, o assédio moral, quando comprovado, você pode também processá-lo, né? Na realidade, todas essas providências ficam meio suspensas pelo fato de você ter demorado tanto para tomar a providência. Então, a principal reflexão que você devia fazer é o seguinte: por que aguentou 9 anos deste tipo de tormenta? Isso não é coisa que se aguenta. Então, pensar no seu lado da história. Por que você não caiu fora antes? Obrigado pela sua participação. Eu tenho um e-mail aqui do César, 45 anos. Sou casado, tenho 3 filhas moças. Gostaria de saber o que leva uma pessoa a conversar sozinha. Tenho este problema desde os 25 anos. E não somente converso sozinho quando tudo está sob controle. Também faço isso quando não consigo controlar um problema. Aqui no meu serviço, meus colegas vivem rindo e brincando comigo por causa dessa situação. Em casa, com minhas filhas, elas sempre me perguntam com que fantasminha estou falando. Tenho cura? Se essa informação puder interessar, perdi meu pai com 5 anos de idade. Esse acontecimento pode ter influenciado o meu comportamento? Olha, na realidade, as pessoas falarem sozinhas de uma maneira discreta, ou seja, quando não estão na presença
de outras pessoas, ou andando na rua, ou circulando, é uma coisa que a rigor pode sempre acontecer, porque significaria, na verdade, ou as pessoas, quando estão estudando, não é, gostam de repetir em voz alta aquilo que acabaram de ler, ou acabaram de tentar guardar na memória, porque na realidade você ficar falando alto, às vezes é uma forma de memorizar melhor, no caso dos estudos. Também é fato que as pessoas pensam com as palavras, ou seja, a gente, na verdade, quando está quieto, sem falar, dentro da cabeça da gente, a gente está falando, pensando e conversando com a gente mesmo sobre assuntos que são os assuntos de interesse da gente. Ou seja, a gente está o tempo todo ocupado com os pensamentos da gente sob a forma de palavras. De maneira que falar esses pensamentos não seria nenhum absurdo. Então, na verdade, só não é uma coisa muito adequada porque virá objeto de deboche e brincadeira. Se tem alguma coisa a ver com a morte prematura do seu pai, acho que não. Eu também não tenho conhecido tantas pessoas que se preocupam com o fato de falar sozinho. Conheço muita gente que fala sozinho aqui e acolá, ou quando está sozinho. A maior parte das pessoas que falam sozinho não falam em público justamente para não ser objeto do deboche ou da ironia das outras pessoas. Quando eu estava lendo esse seu e-mail, eu pensei e me lembrei de uma brincadeira que uma vez um cliente me contou sobre um otorrino quando ele foi consultá-lo sobre zumbido no ouvido. Zumbido no ouvido é uma coisa muito chata, porque parece que está sempre zoando alguma coisa dentro do ouvido da gente, né? E o otorrino disse para ele, depois de examiná-lo muito cuidadosamente, o seguinte: zumbido no ouvido é grave, porque não é nada e não tem cura. Então eu acho que é mais ou menos essa a sua situação. Para você poder tomar cuidado e se curar, só se você realmente fizer um empenho efetivo para calar a boca quando pensa, porque tem que pensar da carne para dentro e não da carne para fora. Primeiro ouvinte ao vivo desse segundo bloco. Seu nome, por favor? Oi, eu chamo Vinícius. Pois não. Tudo bem, doutor? Eu admiro muito o trabalho do senhor. Muito obrigado. Aí eu sei que o tempo é curto, eu vou tentar resumir aqui. Isso. É que eu tenho muita dificuldade de compromisso, eu não consigo me compromissar com o lado afetivo, o lado profissional. Aí eu queria saber como é que eu faço. Assim. Quantos anos você tem, Vinícius? Tenho 24. Mas não se compromete com nada? O que quer dizer? Não, é porque eu mudei de curso na faculdade já 2 vezes. E eu não consigo me comprometer com uma garota que eu já estou há algum tempo. Mas não eu tenho medo mesmo, eu tenho medo do compromisso. Você tem medo do compromisso ou quando começam a surgir as dificuldades você se torna assustado, preocupado com o fracasso? Você tem medo do compromisso ou tem medo de fracasso, Vinícius? Mais do fracasso. Porque a gente, na faculdade, às vezes a gente começa o curso e não gosta, né? Aliás, é muito raro que o indivíduo goste do curso. A gente vai estudar, por exemplo, medicina. Eu não fui estudar medicina para ser estudante de medicina, não é? Eu fui estudar medicina para ser médico. Eu aguentei a faculdade de medicina, né? Porque é um curso difícil, chato às vezes, exigente. Então, na verdade, o problema é basicamente de persistência e de não ter medo do fracasso. Você é persistente ou não? Não sou muito, não. Mas eu desisto muito fácil, assim, justamente por causa do medo do fracasso. Desiste por causa do medo do fracasso. No caso da namorada, o problema da ideia de compromisso também pode ser uma responsabilidade, né? Também a responsabilidade você não gosta muito. Não, até a gente encara, né? Mas eu tenho muito medo de compromisso também afetivo também. Sim. Eu tenho medo de não dar certo, de sofrer? Sofrer, exatamente. Rejeição também, da menina Isso. enjoar, ele dá um fora em você? Mais ou menos. Me diga uma coisa, para algum assunto você é disciplinado, por exemplo, você gosta de esporte? Gosto. Mas pratica com regularidade? Não muito. Então, você sabe que aí talvez seja um bom lugar para você começar. Porque, na verdade, o problema da disciplina é um problema que precisa começar, né? Quer dizer, você parece que ficou muito amedrontado com risco de fracasso, risco de rejeição, de ter problema. Agora, tem algumas práticas esportivas onde a gente consegue progredir sem o problema da competição, nem do fracasso, nem do sucesso. Você vai treinar, por exemplo, corrida, né? É uma coisa na qual você faz uma turma de pessoas, você acaba aprendendo a montar
manter um ritmo de convívio e também um ritmo de esporte com outras pessoas, e isto, o objetivo é simplesmente melhorar em relação àquilo que você mesmo fazia. E não tem o problema, portanto, de responsabilidade, nem de compromisso, nem de fracasso, porque não tem disputa, entendeu? E talvez seria um bom lugar para você começar. Em algum lugar você vai ter que treinar essa disciplina, né? Disciplina significa o seguinte: eu mando em mim, eu mando nos meus medos, eu mando na minha preguiça, etc. Eu decido que eu vou fazer uma coisa, vou lá e faço. Disciplina é a vitória da razão sobre as emoções. Né? Isso aqui, ou você vai buscar essa ajuda em terapia, ou você pega um assunto em particular, como é o caso do esporte, né? Não competitivo, um esporte que não tenha risco de fracasso, e se dedica para valer, vê que se consegue progredir, começa a ter aquela satisfação que deriva de ter conseguido avançar e progredir. De todo modo, muito obrigado pela sua participação e boa sorte. Temos mais um ouvinte agora. Seu nome, por favor? É Flávio. Pois não. E de onde você é, Flávio? São Paulo. Então, fala qual é o problema. Então, doutor, eu queria saber o que acarreta uma paixão quando fica obsessiva, né? Quando a pessoa não consegue esquecer, mesmo que não tenha mais nada, que ela não esteja mais vendo, né, a outra pessoa, e ela simplesmente não consegue tirar da mente, né? Sim, mas você está falando de alguma coisa concreta que você viveu? Sim, é. Você viveu como aquele que foi largado, abandonado, ou que abandonou? Sim, é uma situação que não foi possível, né? A pessoa também era casada, né? Mas, então não houve, na verdade não chegou a acontecer, né? Sim. Mas houve uma paixão, digamos assim, muito, muito forte, né? Sim. E aí essa pessoa já se desligou da empresa e tal, e mesmo assim... Tá bom. E você não consegue esquecer porque, na realidade, a coisa não chegou a acontecer também, né? Sim. Então, evidentemente, é difícil mesmo a gente conseguir. As histórias de amor são terríveis, né, Flávio? Você sabe que a gente, evidentemente, se tem um envolvimento, se chega a conviver, se chega a se decepcionar com a pessoa, o esquecimento é sempre mais difícil. Agora, você tem que romper um relacionamento, ou no auge do sentimento, né? Ou tem que não deixar acontecer ou impedir que aconteça em virtude de impedimentos, né, externos desse tipo, por exemplo, pessoas serem casadas. Evidentemente, cria uma condição extremamente difícil de digerir e de ultrapassar. Quer dizer, fica um contexto de sofrimento, uma fantasia viaja o tempo todo, as pessoas ficam imaginando como poderia ter sido, como poderia ter sido a vida convivendo com aquela pessoa, e fica uma história comprida, difícil mesmo da gente conseguir superar. Mas não tem jeito. Aqui, a única coisa que eu posso te dizer é o seguinte: toda a história de amor que não pode realmente dar certo ou acontecer, a melhor coisa que tem a fazer é o seguinte: você tentar fugir e afastar o pensamento ao máximo daquilo. Quer dizer, tentar evitar de todo modo pensar no assunto, né? Cada vez que vem a lembrança, não fica cultivando, não fica curtindo a dor. As pessoas gostam muito de ficar curtindo a dor de amor, não é? Então parece, aí as pessoas têm esse hábito e esse gosto, inclusive, de dizer que dor de amor, quando se sente, é porque o amor valeu, não é? Coisa do poeta. Mas na verdade eu não penso assim, não. Eu penso que o seguinte: se a gente não consegue transformar aquilo em realidade, né? Se não dá mais para imaginar que possa virar real, a melhor coisa que a gente tem que fazer mesmo é tentar se livrar do sentimento, se livrar do sofrimento, porque senão a gente vai ficar padecendo, incumpridando o sofrimento de uma forma que não é boa. Na realidade, a gente tem que, na vida, sempre tentar sofrer o mínimo. Essa ideia de sofrer é um sinal de dor, de sentimento profundo, de ser uma pessoa profunda, para mim não combina muito com o meu ponto de vista. Eu acho que sofrer é o mínimo necessário, quando não tem outro jeito. Muito obrigado pela sua participação. Agora temos um e-mail. Maria, ela diz assim: Dr. Gikovati, após 8 anos de casamento, desconfio que o meu marido seja gay.
Quando começamos a namorar, eu realmente sentia que ele me desejava. Quando decidimos nos casar, ele teve uma crise, dizia não saber se realmente queria o casamento. Enfim, nos casamos. Mas a intensidade da nossa vida sexual começou a diminuir. Ele dizia que não queria ter filhos e que eu só pensava em sexo. Ficamos várias semanas sem relações. Com o tempo, as desculpas foram avançando e ele passou a me culpar pela falta de interesse dele. Desde o final do ano passado, não tivemos nenhuma relação sexual. Deixei de procurá-lo, até porque sempre me sentia muito humilhada. Já procurei muitas informações, mas fico cada vez mais confusa. Como saber se ele é gay? Sei que em muitos casos o homem não assume a homossexualidade. Ajude-me a entender o que está acontecendo. Olha, eu confesso a você o seguinte, que eu tenho uma experiência grande, eu trabalho faz 41 anos, já atendi muita gente. A primeira ideia, lendo esse e-mail, é de que o seu marido não é gay. Porque uma das características do indivíduo gay, que tem o fantasia, pensamento e desejo homossexual e que se casa, é a de que ele vai querer ter filhos, justamente porque parece que ele se casa mais do que tudo para ter filho, e se for para esconder mesmo a homossexualidade, sempre o fará por intermédio da reprodução, quer dizer, dos filhos. Né? Aqui, o fato de ter uma crise na época do casamento, absolutamente não quer dizer que seja gay. Também o fato de que ele desejava, você sentia que ele desejava antes do casamento, também não é próprio de quem tem um comportamento gay. Não é próprio também que a intensidade da vida sexual comece a diminuir, na realidade, com acusações desse tipo. O indivíduo que tem problema realmente de falta de interesse, ele começa a dar desculpa rapidamente e não coloca a coisa em acusações contra você. Né? A impressão que me dá é o seguinte, você forçou a barra, pressionou e ele espanou, ele deu uma marcha ré, ele travou, e isto, na realidade, não significa a homossexualidade dele. Há um certo gosto seu aí em querer ver a coisa, por um lado, na minha opinião, meio simplista. A impressão que me dá é que, na realidade, o problema é mais complicado um pouquinho, no sentido seguinte, de que alguma coisa aconteceu na relação de vocês, alguma trama complexa se estabeleceu entre vocês dois, de tal sorte que a relação que vinha fluindo legal até o casamento, né? Talvez por algum tipo de reação sua também, diante da crise dele, por força de você tomar muitas iniciativas sexuais que acabam levando o homem a dar uma marcha ré. Na verdade, o desejo masculino, o desejo visual é basicamente masculino, e o ideal é que quando há situação delicada, o homem é que tome a iniciativa sexual, porque para o homem a ideia de ser pressionado, fracassar, não conseguir fazer acontecer a sexualidade de acordo com a expectativa da mulher é sempre uma situação muito ruim, muito humilhante, que pode acabar por gerar grande frustração e uma retração da sexualidade maior ainda. Eu penso que é muito mais um caso para se pensar em um tipo de terapia do casal e você fazer também um pouco de autocrítica do que simplesmente acusá-lo de gay e achar que o problema se resolve assim, simplificadamente, botando um rótulo em cima dele. Mais uma ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? Meu nome, eu preferia não dizer. Não tem problema. De onde você inclusive, primeiro confio em você, porque você há 20 anos atrás, mais ou menos, bateu no meu carro e você não questionou e me pagou bonitinho. Não digo. Por isso que quando se mexe no bolso que a gente conhece as pessoas. Bem, a minha pergunta é a seguinte, eu não sei se é cultural, digamos, eu como tantas mulheres, fiz o máximo possível e impossível, formei 3 filhas, estão super bem empregadas, porque eu tenho um QI, o que indica, e elas têm inteligência, e sempre elas têm certeza que podem contar comigo para tudo, eles têm absoluta certeza e não escondem de ninguém. Qual é a idade delas? 30 e 34 e outra 30 também. Sim. E coincidentalmente a minha parceira de vida, que era minha mãe, e meu irmão faleceram na mesma época que todo mundo saiu de casa. Coincidentalmente casaram, foram trabalhar fora e eu entrei numa depressão profunda
E infelizmente eu fiquei muito doente, não contei com elas, fugiam de mim, disse que eu não ensinei elas a cuidarem de mim e fugiam, me convidavam para almoçar, mas quando a gente está doente a gente não quer sair de casa. Eu dormia dias e noites, punha na secretária eletrônica para não falar com ninguém, e quem me ajudou foram minhas amigas e elas fugiam de mim e ainda... Mas, Beatriz, esse comportamento delas, você tem como explicar isso? Por que isso? Porque as três, porque né? Porque eu acho que exatamente tem uma coisa que diz assim, se um aluno vai mal, ou 2 ou 3, o problema é do aluno. Se os 3 vão mal, o problema é do professor, não é assim? Não, então isso que eu estou querendo saber. Onde é que você possa ter... Porque talvez, como elas dizem, eu nunca exigi nada delas. Eu sou o tipo de pessoa que eu amo ajudar os outros. Não é porque eu sou boazinha, me faz feliz. Eu sou uma pessoa muito capaz, sempre fui, sempre achei que eu ia enterrar todo mundo, só que infelizmente... de repente a coisa ficou feia e eu precisei delas e fugiam de mim, tinha pavor só de pensar que eu estava aqui doente, então... Mas é estranho, não é? Porque se você nunca precisou delas, na única vez que você teria tido ou tem essa necessidade, elas deveriam lhe apoiar, não? Mas dava a cabeça delas só de telefonar ou de me convidar para jantar. E a única coisa que Ou será que elas não acreditam que você esteja realmente mal? Talvez seja. Atualmente eu não estou, porque graças a Deus eu tomei uma decisão, fui para fora do país, para pessoas que me amam, que me protegem. Eu precisava de proteção, aquela que protegeu todo mundo, de repente precisou de proteção e eu tive a proteção necessária e eu vi as pessoas cuidando dos velhos lá fora. Aonde isso? Na França e em Portugal, mas eu já vi, uma vez eu estive na China, no Dia Internacional da China, e eu vi aquela Praça Celestial cheia de cadeiras de rodas dos velhinhos carregando seus velhinhos. Qual é a sua idade, Beatriz? Eu tenho 60, mas eu pareço 50. Então, ainda não estamos nesta fase. Eu pareço 50, então... na realidade, a impressão que me dá é o seguinte, as suas filhas cresceram um pouco mais egoístas do que deveriam? Ah, sim. Também tem a genética, né? Mas é a genética que puxaram o pai? Uma parte sim, porque não sei se isso influi ou se, como dizia minha mãe era minha parceira que me ajudou a criá-las, porque eu criá-las financeiramente e tudo afetivamente. E o pai? E o pai não, ele nunca contaram, né? Então... Mas você é separada? Há muitos anos, 20 e tantos anos, graças a Deus que foi ele que separou, porque eu nunca separaria, porque eu acho que casamento não adianta trocar. É o meu jeito de ser, mas graças a Deus ele porque senão ia sustentar mais um também, né? Tá mas escuta aqui, às vezes puxa o pai, mas às vezes é a mãe que é muito generosa e acostuma mal os filhos, não é? Então, minha mãe dizia isso, ela tinha medo de morrer. Então eu acho que na realidade aqui um pouco você tem que botar o dedo também para dentro e dizer assim, eu acho que a minha dedicação e o meu gosto muito grande em ajudar, em agradar, em paparicar, no caso das crianças, é uma falha educacional, porque estimula o lado mais egoísta deles. Não tem catadores de conchas, não tem? Eu já li 3 vezes, eu já li em inglês, já li em francês, já li em português, mas parece que quantos filhos precisam, não adianta, você pode ler. Mas na realidade a gente tem que conseguir não dar tudo o que a gente pode dar, porque a gente tem que ajudar a formação deles. De todo modo, ficou claro agora que não adianta muito chorar o leite derramado, não é? São todas adultas já, você... tem razão para se sentir entristecida. Felizmente, outras pessoas que não foram suas filhas, não foram, portanto, assim, facilitadas e, de certa maneira, o egoísmo delas não foi estimulado pelo seu comportamento generoso, de alguma maneira, estão podendo lhe ajudar. Você, além de tudo, forte e cheia de energia, naturalmente, tem tudo para se virar sozinha e ultrapassar esse obstáculo mesmo sem elas. Agradeço a sua participação. Temos outro ouvinte. Seu nome, por favor? Estou falando aqui de Vila Velha, Espírito Santo. Pois não. Meu nome é Ricardo. É um prazer em falar com você aí. Muito obrigado. Eu estou tentando procurar alguma ajuda de qualquer maneira. Eu acho que quando você quer
tentar melhorar ou tentar saber alguma coisa para ver se você está agindo errado ou não, você tem que procurar essa pessoa que estou vendo que o doutor aí tem um grande conhecimento. E você está fazendo... Qual é o problema que você está? Meu amigo, eu moro aqui em Vila Velha, eu tenho 54 anos, tenho um filho de 10 anos, certo? E eu sinto que no meu prédio são 72 apartamentos. Eu moro de frente para a praia, tem tudo que um homem gostaria de ter, uma vida tranquila, dinheiro no bolso, mas eu me sinto que eu aqui estou sendo mais uma pessoa a mais nesse prédio. Totalmente eu me acho perseguido. Quantos anos você tem? 54. Pelo fato? Hoje, perseguido pelo fato? Pelo fato de eu achar tudo, quando eu vejo alguma coisa errada acontecer nesse condomínio, ou em outro qualquer lugar, eu sempre coloco a minha opinião. Eu não sei ficar na coluna no meio. Não é que eu me ache o certo, eu acho que as coisas, regras são para ser seguidas. E quando você vê que foge às regras, eu tenho a mania de sempre me queixar com as pessoas que estão agindo errado. O que acontece? Essas pessoas procuram se afastar de mim e, pior, esse filho que eu tenho de 10 anos sofre consequências com isso. Porque essas mesmas pessoas têm filhos. Mas escuta, se você tem e já teve esse comportamento várias vezes, e esse comportamento traz desdobramentos e resultados negativos, não seria o caso de repensá-los? Quer dizer, esse comportamento pode ser a ideia de que você, porque querendo ou não, um pouquinho você parte do princípio que você tem as regras da verdade, né? Você está mais próximo da verdade do que as outras pessoas. E acho que de alguma maneira você passa para os outros uma certa agressividade ou uma certa arrogância, alguma coisa muito negativa. Quer dizer, você não está conseguindo atingir o seu objetivo de fazer as regras serem cumpridas e de alguma maneira está complicando a sua vida social mais do que precisava. Com certeza. Então, na verdade, se você for pensar direito, a gente se imaginar que na vida a gente tem que se valer e levar em conta principalmente os resultados e não a intenção, a sua intenção pode ser boa, os resultados são péssimos, né? Todos os resultados têm sido péssimos. Então, aí você tem que reformular tudo, porque quando a intenção é uma e o resultado é outro, o que vale é o resultado e não a intenção, entendeu? Por isso é que dizem que de bem intencionados o inferno está cheio, não é? Porque a gente faz as coisas pensando que vai ajudar, ou que vai agradar, ou que vai contribuir para que haja avanços na vida do grupo, no caso do condomínio aí, e na realidade você está arrumando encrenca, e encrenca que se transfere também para o seu filho, não é? Que tem 10 anos e que... As crianças, através do pai, deixam de deixar até os filhos brincar com o meu. Pois é. É um filho até adotivo que eu tenho, que eu não tive filhos. Sim. Tá e o menino é legal? Muito bom, muito bom. E eu sofro isso, me dá um sofrimento que... tremendo, tremendo. Eu tenho algumas pessoas amigas, inclusive deve ter até uma até ouvindo agora nesse momento, que vê realmente esse sofrimento que eu tenho. Eu tenho recebido alguns conselhos, tipo esse que você falou, mas então eu... mas não adianta só ouvir o conselho, tem que realmente... ter essa política correta. Exatamente, quer dizer... Mesmo sabendo... Tá me entendendo? Que eu não consigo... Mas não é sabendo. Você tem uma opinião e não está sabendo defender os seus pontos de vista com delicadeza. Enquanto não souber defender com delicadeza, é melhor ficar mais quieto, porque defender mal o ponto de vista é pior do que ficar quieto. Inclusive, doutor, eu tomo até medicamentos. Eu tomo Ritalino de 30 que meu filho de 10 anos toma, que ele é totalmente imperativo. E você também? Eu também tomo de manhã. Mas você também é hiperativo? Eu também sou meio hiperativo. Hiperativo. Então, quem sabe você maneira um pouco a hiperatividade na parte verbal, principalmente quando você está se relacionando com
os vizinhos e com as pessoas do seu convívio, porque senão você acabará prejudicando ainda mais o seu sossego, e justamente você que tem tudo. Veja só, a gente quando tem tudo de bom, parece que algum ramo a gente sempre cuida de estragar, não é? Para ver se equilibra essa contabilidade entre a felicidade e o sofrimento. Trata de ser feliz e aproveita a vida, você tem tudo. Né? E enfrenta o risco de ser feliz para valer, sem arrumar outros caminhos para tumultuar o seu sossego. No Divã do Gicovati. Estamos de volta com o Divã do Gicovati. Temos mais um ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? Meu nome é Elias. Qual é de onde você fala, Elias? Eu falo de São Paulo. Tá bom. Qual é o problema seu? É que aos 20 anos de idade eu tive um problema sério com bebida. Hoje eu estou com 33. Sei. E é assim, toda vez que eu consigo algo na minha vida, consigo vencer, aí eu tenho uma recaída na bebida. E já tentei muitas coisas, já tomei até remédio. E eu queria saber assim, o que pode ter sido isso, se foi dificuldade na minha infância. Mas não entendi. Cada vez que tem coisa boa na sua vida, você vai comemorar e enche a cara, é isso? Não, não é bem assim, enche a cara. É tipo assim, eu tenho uma recaída. Eu alcanço objetivos grandes na vida, como por exemplo, na empresa, na minha vida pessoal. Sim. E de repente eu começo a ter uma recaída e perco tudo. Aí você consegue, você tem uma recaída da bebida e aí começa a beber com regularidade. Você bebe o dia inteiro quando tem essas recaídas? Isso. E aí acaba perdendo tudo? E aí depois você consegue parar com a bebida? Não, aí eu tenho que tomar medicamento de novo e recomeçar tudo do zero. Sei. Qual é o medicamento que você toma? Diazepam. Sei. E aí você consegue parar? Não, então, aí eu paro e novamente começo a lutar. E quando eu consigo novamente alcançar o objetivo e vencer, aí vem de novo essa recaída. Essa compulsão, né? Então, veja só, você tem que ficar mais esperto na hora do sucesso mesmo, né? Que é a hora em que parece que a gente, sem perceber, sabota a felicidade da gente. Você frequenta Alcoólicos Anônimos, alguma coisa desse tipo ou não? Não, nunca fui, não. Eu acho que seria uma ótima ideia para você. Sabe que esse tipo de comportamento, ele pode ser interrompido quando a pessoa, mesmo no momento em que ela para de beber, ela assume que ela tem uma compulsão e uma relação complicada com a bebida, de maneira que ela pode, com facilidade, recair. De maneira que é preciso tomar muito cuidado, porque justamente quando tudo entra em ordem outra vez, é a hora que a gente tem a tendência destrutiva, porque dentro da gente, sempre que está tudo bem, a gente tem tendência a agir de modo mais destrutivo. E, infelizmente, você não pode nunca considerar que realmente está 100% livre do álcool, né? Pessoa que já teve comportamento deste tipo, é melhor que, de fato, considere que tem uma característica quase biológica, quase orgânica mesmo, quer dizer, uma tendência a recriar a dependência rapidamente do álcool e se afastar de uma vez. Eu acho que você vai gostar muito dos programas do Alcoólicos Anônimos. E não precisa esperar um período que você está bebendo, não. Vá no Alcoólicos Anônimos mais perto da sua casa, às vezes é fácil de se informar, tem às vezes nos fundos de igrejas ou de outros locais, e é uma coisa que vai lhe fazer muitíssimo bem. Obrigado pela sua participação. Temos mais uma participação aqui ao vivo. Seu nome? Joel Ribeiro do Prado. Pois não. Doutor Flávio, boa noite. Boa noite. Eu estou às voltas com uma questão que é muito imaterial e eu não sei como tratar isso. Eu me divorciei pela terceira vez. Vivi com a terceira esposa por uns 15 anos, um pouco menos, e ela veio passando por um processo de lavagem cerebral numa seita. Isto desagou numa absoluta impossibilidade de convivência, porque ela disse que queria se dedicar inteiramente à seita e à humanidade. E eu estou numa situação difícil, porque eu imaginava que esse casamento fosse para sempre. Adoro a minha ex-mulher e não sei
como agir por se tratar de uma questão tão imaterial, como eu disse, né? Quantos anos ela tem? Ela 53. Isso aconteceu, ela sempre teve tendência mais mística ou mais... Sim, sempre teve. Ela vinha também de um outro casamento. E essa forma de viver afastada da família, sempre uma presença reclamada, mas muito rápida, fugaz mesmo, né? Isto sempre foi comentado por todo mundo. Agora, quem veio a sentir muito mais isso fui eu, por ser exatamente o esposo dela, né? Sim. Chegou num ponto absurdo até que ela tinha ido para o Japão, porque a vira e mexe tinha de ir para lá, porque gostava de se aproximar da cúpula diretiva da seita, né? E então num dia eu cheguei em casa pensando que a gente pudesse sair para passear à noite e tal, entrei, não havia ninguém, e encontrei sob a mesa um papel dizendo assim: fui para o Japão. Sim. 11 meses antes tinha ido ao Japão. Então a gente percebe que havia mesmo uma dominação e a conduta dela absolutamente anormal, né? Então isso aqui eu fico lamentando por você, mas ao mesmo tempo eu não vejo outra solução senão realmente se afastar, e tentar afastar o pensamento, porque infelizmente uma das coisas terríveis que pode ocorrer numa relação conjugal, e principalmente numa relação de boa qualidade, é uma divergência mais radical em algum ponto de vista de fora o íntimo. Quer dizer, quando uma pessoa resolve tomar uma rota que não tem nada a ver com a da gente, né, isso acaba por inviabilizar relacionamentos que poderiam, ou até então estavam andando muito bem. Eu lamento muito, porque é muito triste, mas ao mesmo tempo é o tal do livre-arbítrio, o direito da pessoa de tomar a decisão que quer, mesmo sendo uma decisão que obviamente prejudica a você profundamente, e eventualmente outras pessoas que pudessem ter vontade de ter um outro tipo de convívio com ela. O maior problema dos casais que se dão bem são as diferenças de ponto de vista, e principalmente aquelas divergências entre pessoas intelectualmente honestas, que não vão mudar de opinião só por causa da pressão da gente. Então a gente só pode mesmo respeitar. E neste caso, como se trata de um tipo de decisão ou estilo de vida que não compatível com a vida em comum, você não tem outra saída também, senão realmente se separar, para desgosto seu e para tristeza das pessoas que gostavam de ver talvez vocês dois juntos e vivendo uma relação afetiva de boa qualidade, coisa tão rara, né? Agradeço a sua participação e agora tenho aqui mais um e-mail. O ouvinte Sérgio, de 30 anos, nos escreveu o seguinte: Dr. Flávio, o meu pênis é pequeno. E isso faz com que minha parceira não se sinta completamente satisfeita. Existe algum tratamento para o aumento do pênis? Ô Sérgio, esse problema é extremamente complexo. Primeiro, na realidade existem muitos homens que têm a impressão de ter um pênis pequeno demais. Ou seja, muitos homens se queixam do tamanho do pênis quando eles têm um pênis de tamanho absolutamente normal. É muito raro, existem, é evidente, mas muito raro aqueles homens que têm realmente um pênis muito incomumente abaixo da média, quer dizer, abaixo dos 12 centímetros de comprimento. Na realidade, hoje nós vivemos um retrocesso nessa questão da sexualidade, pelo menos do meu ponto de vista, porque se nos anos 70 e principalmente no começo dos anos 80 ficou muito claro para todo mundo que na verdade o prazer sexual da mulher era basicamente fundado na estimulação do clitóris, de repente, talvez por força da influência um pouco exagerada dos filmes pornográficos e de toda essa indústria pornográfica, parece que de novo a penetração vaginal e essa coisa de ficarem tendo só a relação vaginal é que é a forma de satisfazer completamente a mulher. É bom lembrar, e mais uma vez lembrar isso, a grande maioria das mulheres não tem prazer na penetração vaginal, qualquer que seja o tamanho do pênis. Aliás, quando o pênis é muito grande, como costuma aparecer nos filmes pornográficos, muitas mulheres se queixam de dor, ou seja, incomoda e atrapalha mais do que ajuda. A vagina é um saco elástico,
de baixa sensibilidade, ou seja, as mulheres sentem muito pouco a coisa, tem muito pouca sensibilidade na vagina, porque a vagina foi feita basicamente para fins de reprodução, ou seja, tem que passar por ali, na hora do parto, uma cabeça de feto de 15 centímetros de diâmetro. Se a vagina fosse uma área muito inervada e de grande sensibilidade, a dor do parto seria insuportável. Então, na realidade, o órgão sexual da mulher é o clitóris e não a vagina. Algumas mulheres podem ter, se sentir psicologicamente gratificadas com a penetração, elas se sentem, vamos dizer assim, sendo possuídas, é uma expressão que as mulheres de antigamente usavam, talvez as mais feministas de hoje detestem esse tipo de expressão. Mas na realidade, é simbólico a questão da penetração vaginal e tem muito a ver, obviamente, com a reprodução. Então, o tamanho do pênis não tem a importância que a indústria pornográfica está atribuindo a ele. A sexualidade feminina, na realidade, é completamente diferente dessa que se vende hoje nos filmes. E o que acabou acontecendo também foi o seguinte, um monte de mulheres, que não existia também, ou pelo menos não com essa frequência, hoje fingindo o orgasmo vaginal. Né? E fingem de uma maneira difícil para o homem de saber se está sendo sincera ou não, né? Porque elas imitam os ruídos e os gestos e os movimentos que elas aprenderam a ver nos filmes pornográficos. É triste dizer isso, mas parece que o grande professor de sexualidade no mundo hoje é a indústria pornográfica. E as pessoas então retrocederam a um padrão de comportamento e de expectativas sexuais completamente diferente daqueles que existia já como grande avanço da revolução sexual no início dos anos fim dos 70 e começo dos anos 80, quando um relatório de uma senhora que chamava Haidt acabou por deixar claro, nem era um relatório de grande qualidade, mas deixava claro que a grande maioria das mulheres gosta mesmo de ser estimulada no clitóris até o orgasmo e inclusive orgasmos sucessivos. Isso aqui, em outra oportunidade, voltaremos a falar. Hoje, infelizmente, o tempo se esgota e o programa fica por aqui. No Divã do Gikovats tem a produção de Alessandra Dias, Petra Chaves, Fernando Galo e Diego Matoso. Os trabalhos técnicos hoje foram de Lorival Rocha, a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Até lá. No Divã do Gikovats.